Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para o concurso 1013 da Loteca, concurso especial com prêmio estimado em R$ 900.000. Estarei passando para você o jogo a jogo. Antes, porém, roda aí a vinheta e vamos que vamos. Isso aí, vamos começar aqui com o primeiro jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o clássico brasileiro entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras está na liderança do campeonato, tem 48 pontos, e o Flamengo é o vice-líder com 39 pontos. Um jogo decisivo, o Palmeiras com chance de se isolar ainda mais na liderança, e o Flamengo, por sua vez, tendo a chance de se aproximar do Palmeiras, diminuindo a distância, que atualmente é de 9 pontos, para apenas 6 pontos na classificação. Só que o Flamengo está envolvido na Copa do Brasil, joga no meio da semana que vem. Então, nesse jogo aqui, eu vou usar um duplo no Palmeiras. Vou, portanto, de coluna do meio, coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Palmeiras ou empate. Jogo 2 também pela Série A, entre Atlético Mineiro e Goiás. O Atlético Mineiro é o 7º colocado com 35 pontos. E o Goiás, por sua vez, está na 13ª colocação com 26 pontos. Aqui eu vou apostar no Atlético Mineiro porque ele é um time grande que joga em casa. Então meu palpite para esse jogo número 2 é coluna 1, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 3, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre Chapecoense e Brusque. A Chapecoense é a 15ª colocada com 26 pontos e o Brusque está em 14º com 28 pontos. A Chape tem a segunda melhor campanha fora de casa e em casa não vem muito bem, só conquistou 8 pontos em 11 jogos. Aqui é um jogo complicado, a Série B é muito equilibrada. Como eu falei, a Chape é forte fora de casa e em casa não tem feito bons jogos. Então eu vou arriscar aqui uma coluna do meio. Vou, portanto, de empate seco nesse jogo número 3. Jogo 4 pela Série A, entre Fluminense e Curitiba. O Fluminense é o 4º colocado, tem 38 pontos, e o Curitiba está na 18ª colocação com apenas 22 pontos. Aqui eu vou apostar no Fluminense porque também é um time grande e que joga em casa. Então meu palpite para esse jogo número 4 é coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 5 pela Série B, entre Sampaio Corrêa e CRB. O Sampaio Corrêa é o 8º colocado com 33 pontos e o CRB está em 11º lugar com 32 pontos. O Sampaio Corrêa é muito forte jogando em casa, então eu vou apostar nele. O meu palpite, portanto, para esse jogo número 5 é coluna 1, vitória do Sampaio Corrêa. Jogo 6 pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre Juventude e Botafogo. O Juventude é o lanterna do campeonato, 20º colocado com apenas 16 pontos, e o Botafogo, por sua vez, está em 12º lugar com 26 pontos. Um jogo entre dois times ruins, só que o Juventude, pela classificação, nós percebemos que é inferior a esse time do Botafogo. Então aqui eu vou acreditar no Botafogo, só que por segurança, como é um jogo fora de casa, eu vou usar um duplo. Então meu palpite para o jogo número 6 é coluna do meio ou coluna 2, vitória do Botafogo ou empate. Jogo 7 agora pelo campeonato italiano, entre Atalanta e Milan. O campeonato aqui está no início, os dois times venceram os seus jogos de estreia. A Atalanta venceu fora de casa e o Milan venceu em casa. Só que o Milan é superior a esse time do Atalanta. O time é mais forte, leva vantagem nos últimos confrontos. Então aqui eu vou apostar no Milan. Vou, portanto, nesse jogo número 7 de coluna 2, vitória do Milan. Jogo 8 pela Série B,
um jogo decisivo entre Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio é o terceiro colocado, tem 43 pontos, e o Cruzeiro é o líder do campeonato, tem 53 pontos. Um jogo complicado. Aqui eu vou usar um duplo no Grêmio, por ele estar jogando em casa, a torcida vai lotar o estádio. Então meu palpite para o jogo número 8, apesar do Cruzeiro estar na liderança, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Grêmio ou empate. Jogo 9, agora pelo Campeonato Espanhol, entre Real Sociedad e Barcelona. Também início de campeonato. O Barcelona empatou e a Real Sociedad venceu seu jogo na estreia dessa competição. Só que aqui, como o Barcelona tem mais nome, o elenco é superior. Então, mesmo fora de casa, nesse jogo número 9, eu vou de coluna 2, vitória do Barcelona. Jogo 10, de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A, entre Atlético Paranaense e América Mineiro. O Atlético Paranaense é o quinto colocado, faz um bom campeonato com o Filipão, tem 37 pontos, e o América Mineiro está em oitavo lugar com 30 pontos. O Atlético Paranaense é muito forte na Arena da Baixada, então eu vou apostar nele. Meu palpite, portanto, para o jogo número 10 é coluna 1, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 11, também pela Série A, entre Atlético Goianiense e Cuiabá. O Atlético Goianiense é o penúltimo colocado com 21 pontos e o Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, está em 13º lugar com 23 pontos. Um jogo equilibrado, só que o Atlético Goianiense precisa reagir no campeonato. O elenco é melhor em relação a esse time do Cuiabá. Então aqui eu vou acreditar no Atlético Goianiense, vou portanto de coluna 1, vitória do Atlético Goianiense nesse jogo número 11. Jogo 12, entre Fortaleza e Corinthians, jogo também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o terceiro colocado com 39 pontos e o Fortaleza está em recuperação, conseguiu sair da zona de rebaixamento, já está em 15º lugar, tem 24 pontos. Aqui, apesar do Corinthians ter mais nome, eu vou usar um duplo no Fortaleza, porque como eu falei, ele está em recuperação. E o Corinthians está aí envolvido na Copa do Brasil, inclusive joga no meio da semana que vem contra o Fluminense. Então aqui nesse jogo número 12, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Fortaleza ou empate. Jogo 13, entre Bragantino e Ceará. O Bragantino é o nono colocado com 30 pontos e o Ceará, por sua vez, está em 14º lugar com 25 pontos. O Ceará vive um momento conturbado, está em crise, e o Bragantino é muito forte jogando em casa, então eu vou apostar nele. Meu palpite para o jogo número 13 é coluna 1, vitória do Bragantino. E para finalizar, jogo 14, entre Santos e São Paulo. O Santos está na 10ª colocação com 30 pontos e o São Paulo está logo embaixo em 11º com 29 pontos. Um clássico aqui, onde obviamente tudo pode acontecer. Só que o São Paulo está envolvido na Copa do Brasil, tem um jogo difícil na semana que vem, simplesmente contra o time do Flamengo, que é um dos melhores times do país. Então aqui eu vou usar um duplo no Santos, vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Santos ou empate nesse jogo número 14. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas. E por hoje é só.